Olá, Vinícius. Como eu tinha dito, eu estava me enrolado e ainda estou um pouco. E quando fui tentar resolver a lista que você enviou, né, os exercícios, alguns deles têm alguns problemas que eu vou tentar explicar agora. Um primeiro problema que você me enviou, que eu estou olhando aqui no computador, ele diz o seguinte: uma partícula de massa m se encontra em repouso na extremidade de uma mola de constante K suspensa a partir de um suporte fixo. Em T igual a zero, a força para baixo constante F é aplicada à massa e atua por um tempo T0. Mostre que após a remoção da força, o deslocamento da massa a partir da posição de equilíbrio x igual a x0, onde x é para baixo, é x menos x0 igual a F sobre m, cosseno de ômega 0 T menos T0, menos cosseno de ômega t, onde ômega 0 é a frequência natural de oscilação, que é K sobre m. Primeiro eu vou tentar mostrar como que é o conceito para resolver e depois a gente vai discutir alguns problemas que tem nessa solução e mais tarde eu te envio a solução do segundo problema. A primeira coisa é que, se você pensar que a mola está fixa e tem a massa m, e no instante t igual a zero você aplicou a força. Vamos associar que nesse instante a velocidade era nula e a posição, você está na posição x igual a zero, onde a escala de x está apontando para baixo. O que você quer é encontrar uma descrição de x a partir das equações de movimento. Então, para isso, você pode utilizar a segunda lei de Newton. Na verdade, a segunda lei de Newton ela nos diz que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Nessa situação, o que a gente vai ter vai ser a força F puxando para baixo, no sentido para baixo, como diz o problema, e uma força F elástico no sentido contrário. Então, se adotarmos como sinal positivo x para baixo, né, a gente vai falar que F menos a força elástica é igual a massa vezes a aceleração. Nessa notação, né, sempre a força elástica ela é contrária à perturbação do movimento. Então, por isso que ela sempre tem um sentido contrário. O que nós estamos procurando é escrever esse x de t, que é a descrição dessa posição x. Mas ele não quer uma notação qualquer. E é isso que eu vou escrever aqui. Ele quer um x de t menos um x0 é igual a um f sobre m cosseno de ômega 0 vezes t menos t0. Isso tudo está dentro do argumento do cosseno, menos cosseno de ômega 0 t. Aqui que eu vou fazer a primeira crítica e o primeiro problema é que x menos x0 é fácil ver que não é uma distância. No entanto, se você olhar o lado direito da equação, tem uma incongruência de unidades. Porque força dividido por massa é uma aceleração. E como que força dividido por massa está dando uma aceleração que é igual a uma distância? Então, essa resposta está errada. Teve algum problema quem preparou, copiou ou entregou essa prova, porque ela está errada. Outra coisa que você pode perguntar, talvez, não, mas não dá para cancelar aqui dentro. Não, porque se você pensar em termos que o cosseno, tudo que está dentro do argumento, o resultado do cosseno é sempre um número, e é um número entre 0 e 1, essa notação está equivocada. Agora vamos voltar ao raciocínio físico do que é feito. A força F é uma força externa, que é a força que a gente está aplicando, enquanto que a força elástica é o Kx, onde x é essa elongação que vai surgir pela aplicação da força.
ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é a segunda derivada da posição pelo tempo. Aí você acaba percebendo, só vou mudar aqui, se eu dividir ambos os lados pela massa, eu vou encontrar aqui a aceleração, ela é igual a menos k sobre m, x, mais o f. Só que a gente sabe que k sobre m é a frequência natural de oscilação, então ela é ômega zero ao quadrado, porque é dado do problema, mais f sobre m. Aqui faltou dividir ambos os lados, né? Esta equação 1, ela é uma equação típica de equações diferenciais, porque ela é uma equação diferencial de segunda ordem, linear, porque não existe nenhum termo que está elevado ao quadrado, não tem nenhum x quadrado aqui, nem essa segunda derivada está ao quadrado. E ela é não homogênea porque você tem um termo que é f sobre m, que é um termo que não depende da solução. Isso é o ponto de vista matemático, e do nosso ponto de vista físico, ela está descrevendo como que é a posição em função da força aplicada e da resistência da mola que está atuando sobre ela. Bom, para resolver esse problema, a gente pode pensar que a solução x, ela é uma x, a solução homogênea, mas uma solução particular. A solução homogênea, ela é a solução para a qual você consegue resolver a equação diferencial homogênea, que é aquela onde você não tem termos diferentes da posição. Certo? A última parte que a gente tem que pensar é que essa solução aqui, a solução homogênea, ela é facilmente encontrada porque ela é a expressão de, normalmente, um oscilador, porque é a função que deriva duas vezes tem ela mesma, mais uma fase. Para você tirar a dúvida se é verdade, apesar que você já viu isso várias vezes em cálculo e em outras físicas, em sistemas oscilatórios, você encontra que isso aqui é ômega zero A cosseno de ômega zero T mais φ, que é a fase, e a segunda derivada, mas olhando a primeira para a segunda, a gente chega à conclusão que isso aqui é menos ômega zero XH. Então, se você substituir o d2xh dt aqui, você vai encontrar menos a solução que vai dar zero, que é o que a gente procura. Então, a gente sabe que esta solução aqui, A cosseno de ômega zero t mais φ, é a solução dessa equação. E aí você vai me perguntar quem que é A, quem que é φ. Como essa é uma equação diferencial de segunda ordem, de equações diferenciais da álgebra linear, a gente sabe que se ela é de segunda ordem, o kernel dela é 2. Isso quer dizer que o espaço vetorial das soluções que atendem essa equação é 2, ou seja, tem duas dimensões que podem ter. Então, para ser isso, nós teremos duas constantes que vão ser encontradas pelas condições iniciais. Por isso que no início do problema, dizer qual que é a posição inicial, qual que é a velocidade, ela é de grande importância. Bom, o que a gente vai acabar encontrando daqui é que ainda está faltando um pedaço, porque a nossa equação diferencial é a 1, não é essa equação diferencial aqui que eu vou chamar de asterisco, que é homogênea. Então a 1 tem esse termo f sobre m, que é o que a gente vai discutir agora. A solução particular, ela atende à equação diferencial total, é x de p da particular,
Aqui é o termo do oscilador harmônico, potencial harmônico, e do outro lado é a força que está atuando. Perdão, falei potencial harmônico, mas na verdade isso aqui é a força da mola. É o termo da força da mola que está atuando. Ela gera um potencial, mas só que do jeito que está a anotação aqui, ela é um potencial, ela é simplesmente a força que está atuando sobre a mola. Bom, disso aqui a gente consegue perceber que x de P pode ser, por exemplo, uma constante. Aí você vai me dizer por quê? Porque se eu derivar duas vezes uma constante, ela vai dar zero. E aí eu vou ter um termo vezes que vai ser igual a outra coisa que é constante, porque a força F ela é uma constante. E esse sistema aqui, eu posso imaginar que xp é igual a constante. Vou ver qual que é o valor que essa constante terá. Então eu chego à conclusão que dxp dt é igual a zero, então a segunda derivada de x de p também é igual a zero. Então você vai chegar à conclusão que 0 mais ômega 0 c é igual a f sobre m. E aí finalmente você chega à conclusão que c é igual a f sobre m ômega 0 ao quadrado. Aí faz sentido e por isso que vem a minha crítica na solução desse problema, porque ômega 0 ao quadrado tem unidade de 1 sobre segundo ao quadrado. E m é quilograma, quilograma por segundo ao quadrado, enquanto que força é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então, C tem uma unidade de metros, que aí faz sentido. Então, na solução que está apresentada, a demonstração que você quer chegar, você nunca ia conseguir chegar nela porque você sempre ia ficar arrastando esse ômega zero ao quadrado. Então, a solução total, que é a solução particular mais a solução homogênea, e aí você vai me perguntar por que tem que ser a soma das duas. Essa é outra propriedade das equações diferenciais, que se eu tenho uma solução e tem uma outra equação que é a solução dela também, ela vai ser solução de toda, também será solução. Aí a gente só vai fazer a segunda derivada aqui para você entender direito, que a equação que a gente está procurando, a equação diferencial é essa aqui. Só que eu sei que o x é o x particular mais o x homogêneo. Então, reagrupando, que eu sei que isso aqui é um operador diferencial, então ele pode ter, atende a propriedade distributiva, então eu vou encontrar e eu posso pegar esse outro termo. E aí vai acontecer a mesma coisa para os membros da homogênea. Essa é uma propriedade da linearidade das equações diferenciais. Bom, isso aqui a gente sabe que a solução é a solução da homogênea. Como vimos anteriormente, a homogênea a gente supõe isso aqui, que ela é igual a zero. Então você vai encontrar que isso aqui é zero. Este é zero. No entanto, o que você acaba chegando à conclusão é que este aqui é a solução da particular. E a solução da particular vai dar exatamente f sobre m. Então, você vai chegar à conclusão que isso aqui é f sobre m. E aí você resolve, ou na verdade você percebe que existe uma coerência entre as duas. Então, logo, se a solução do problema total tem que ser a particular mais a homogênea. Você pode até reclamar, mas por que eu não posso dizer que é simplesmente uma constante a solução geral? Porque ela não será uma constante, porque ela tem que oscilar, porque essa é a característica de um oscilador harmônico. Bom, agora eu tenho que dizer para você que entre o tempo t, porque o desenho anterior, eu estou te dizendo como é que é a propagação no espaço, mas eu não estou te falando nada durante o tempo. Mas o que acontece é que durante
se você pensar no tempo e uma escala de força pelo tempo, a força está atuando de maneira constante até o tempo t0. E aí, repentinamente, ela se torna nula. O que acontece aqui? O que é importante a gente ter em mente? É que aqui, enquanto você está nesse ponto, que eu vou chamar de área A equação que rege é a equação total, essa daqui. Que eu vou chamar ela de... Perdão, melhor voltar um pouquinho. É essa aqui, que é a nossa equação 1. Equação 1 rege a solução nessa área. E aqui vai ser a equação homogênea. Por quê? Porque nessa região a força é nula. Então, agora eu vou ter que ficar atento agora às outras questões. Vamos voltar. Nossa solução x é a x da homogênea mais a x da particular. A x da particular eu sei que é f sobre m ômega 0 ao quadrado. E eu sei que a x da homogênea vai ser uma constante vezes um termo de oscilação, que a gente vai tomar aqui um ômega 0t, mais um φ, que é uma fase que acontece. Isso aqui é o x de t. Antes eu preciso te dizer somente uma coisa, que no enunciado diz que a posição x0 é a posição de equilíbrio. Então, a posição x0 ela é a posição na qual a somatória das forças é nula. A gente pode dizer assim, o x tal que a somatória das forças seja igual a 0. Aí você sabe que quais são as forças que atuam? Na verdade, tem a força F e a força elástica, que é Kx, que é o que a gente sabe. Então, a gente chega à conclusão que o x0 é o x que atende a essa condição, que a somatória das forças seja igual a 0. Então, você vai chegar na conclusão de que x0 é igual a F sobre K. Bom, até aqui está mais ou menos claro. E outra coisa que a gente vai ter que ter atenção você poderia me perguntar assim, mas não podia ser uma condição de equilíbrio também na ausência de F? Sim, na ausência de F, a solução de equilíbrio é x igual a 0, que a gente vai assumir que era a condição onde foi aplicada a força x. Perdão, a força F foi aplicada em x igual a 0, porque é a solução natural de equilíbrio, que aqui também já induz a gente a entender isso. Então vamos acreditar o seguinte, que x de t igual a 0, que é o momento em que a força foi aplicada, ele é igual a 0. E nessa mesma condição, ele deveria estar imóvel, né? Porque começou a aplicar a força. Então a gente vai falar que dx dt, nessa condição, em t igual a 0, também é igual a 0. Aí você vai voltar para cá, vai pegar essa solução e colocar nessas duas equações. Na primeira, você vai chegar à conclusão que x de t igual a 0 é igual a 0, que é igual a cosseno de ômega 0 vezes o t, só que o t é 0, mais φ, mais o termo constante, f sobre m ômega 0 quadrado. A derivada, ela é simplesmente a derivada do primeiro. Então, vai sair pela regra da cadeia, vai sair o termo de dentro, ômega 0, vezes a derivada do de dentro, do de fora, que é cosseno, que se torna seno.
E então aqui vai virar seno, mas seno com sinal negativo. Vezes 0 mais φ. Por que 0? Porque a gente tem que calcular x em t igual a 0. Perdão, a velocidade em t igual a 0. Só que esse termo aqui ele é 0, porque isso aqui é uma constante. Então, daqui, que a gente vai chamar de equação A e equação B, de A, você vai encontrar facilmente que A cosseno, de φ mais f sobre m ômega 0 ao quadrado é igual a 0. E de B, você vai chegar à conclusão que menos ômega 0 a seno de φ também é igual a 0. Há uma conclusão que você pode chegar. A não pode ser 0, porque senão zera tudo e você não vai ter solução. O único jeito que a segunda equação seja 0 é que φ seja 0, porque o seno de 0 é 0. E aí A pode assumir qualquer valor. Aí eu substituindo φ igual a 0 na equação de cima, eu vou chegar à conclusão que A cosseno de 0 mais f sobre m ômega 0 ao quadrado é igual a 0. Então, portanto, A é igual a menos f sobre m ômega 0 ao quadrado. Agora eu tenho as constantes A e φ determinadas pelas condições iniciais do problema e eu consigo voltar para a solução. E aí eu chego no seguinte resultado. X de t é igual a, mas aí o a é menos f0 sobre m ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega 0 t, não tem o φ, porque a gente já descobriu que a fase inicial é 0. Eu poderia ter usado outra forma de construir isso também, eu poderia ter falado que era a cosseno de ômega t mais b seno de ômega t, porque a solução pode ser uma combinação de senos e cossenos, mas dá a mesma coisa. E a outra coisa que você vai chegar à conclusão é que vai ter ainda o termo mais f0 m de ômega 0 ao quadrado. E aí, só para deixar um pouquinho mais bonito, a gente vai chegar à conclusão que x de t é igual a menos f0 sobre m ômega 0 ao quadrado, cosseno de ômega 0 t. Perdão, só repetir. F sobre m ômega 0 ao quadrado, eu queria deixar ela um pouco mais enxuta, colocar em evidência aqui os termos. Então, eu vou colocar f sobre m ômega 0 ao quadrado, 1, que é o sinal positivo, menos o cosseno de ômega 0 t. Agora, você vai me perguntar de novo onde que eu vou ter onde está faltando, né? Os termos posteriores. Aí a gente tem que voltar à definição do problema. A força ela existe durante o tempo que vai de t igual a 0 até um t0. Então, aquela solução que a gente encontrou, ela vale aqui. Só que quando chega aqui, começa a valer uma outra solução. E ele quer para esse tempo maior, né? Que é o que diz o enunciado do problema. Então, a gente tem que estar atento agora a colocar nas condições que acontecem posteriores a esta. Então, vamos até essas condições. Bom, em t igual a t0, f fica igual a 0. E aí você tem dx dt igual a ômega 0, menos ômega 0 ao quadrado x. Ela voltou a ser uma solução comum, entre aspas, né?
E aí, o que você vai associar é começar a encontrar a solução particular. Isso aqui é a solução particular, mas, no entanto, as constantes são diferentes. Porque, nesse instante, quando você puxou e trouxe até uma posição onde você solta, que essa posição vai ser o x de t igual a 0, que é abaixo da posição inicial, que a gente assumiu que aqui seria x igual a 0. Aí eu coloco ele aqui e solto. E ele vai começar a oscilar. E essa oscilação é que a gente quer. E a gente vai colocar ela numa escala apropriada, que é num tempo diferenciado de t até t0. Então, vai ter que fazer a mesma coisa agora. A gente vai falar que x vai ser uma solução de um b. Aí eu só estou colocando as letras diferentes para você não confundir a homogênea da primeira situação com a homogênea da segunda. Um cosseno de ômega 0t, porque ele vai ter que oscilar com a mesma frequência, porque a mola é a mesma, a massa que está associada é a mesma, mais um θ, porque a diferença de fase é outra. E aí não vai ter termo particular. É isso que você tem que ficar atento agora. Bom, agora a gente vai começar a mexer com isso aqui para pensar o que acontece. E também vamos ter que assumir algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente vai assumir é que isso aqui começa a valer em t igual a t0. Só que em t igual, para você manter essa equação sendo verdadeira, é bom que ela seja contínua. Então eu vou chamar essa aqui que vai ser a equação 2, né? As soluções de 2, que está no espaço vetorial das soluções para os outros casos. A gente vai tratar lá onde a primeira está para cá, o x, e o x2 está para cá. Aqui é o gráfico da força, então ele pode ter descontinuidade, mas o gráfico da função não pode ter descontinuidade, porque ela tem que ser válida em todos os tempos que estão passando. Então, o que você vai fazer? Vai ser você dizer que x de t igual a t0 tem que ser igual ao x2 em t igual a t0. Perdão, t0, não t igual a 0. Agora, x de t igual a t0, a gente sabe substituir aqui em cima, que é f, então, sobre m ômega 0 ao quadrado, vezes 1 menos cosseno de ômega 0 t0. Isso tem que ser igual à solução que existiria ali. Então, é b cosseno de ômega 0 t0, mais o θ, que é a diferença de fase. Aí também a gente vai ter que fazer algumas coisas que são mais ou menos estranhas, né? Vamos dizer o seguinte, que a velocidade também tem que se manter constante. Então, eu vou ter que falar que d de x dt, de constante não, perdão, contínua, de t igual a t0, tem que ser igual a d de x de 2 dt. Então, a derivada desse cara aqui, a gente fala que é fácil ver, mas não é tão fácil, mas você vai ver. Como o x está para baixo, o sentido de x é para baixo, a velocidade é para baixo, então ela vai ter que ter um sinal positivo comparado, né? E aí você consegue facilmente dessa derivada aqui, derivando aqui, esse termo é zero. Aqui você vai fazer a derivada do cosseno, que é menos seno, com esse menos vai virar mais. Então aqui vai virar mais f de m ômega 0 ao quadrado, ômega 0 de novo, seno de ômega 0 t0. Tem que ser igual a um b vezes a derivada desse, que é menos ômega 0 seno de ômega 0 t0 mais θ, perdão. Aqui que agora surge um pequeno problema. Você tem uma grandeza com sinal negativo e outra com sinal positivo. Aí você tem que ficar um pouquinho atento a esse problema, né?
Porque o único jeito dessas coisas darem certo era você acreditar que quando você está passando para os t's maiores do que t0, né, como muda o sinal para esse lado, é simplesmente para dizer que logo após você soltar o θ, né, ele vai mudar de sinal, quase que instantaneamente. E é aqui que eu poderia fazer uma outra abordagem para tentar mostrar isso, né, que eu poderia dizer que tem uma equação delta de Dirac que estaria relacionada às derivadas ali, que faria essa mudança, porque logo em seguida de você a força parou de atuar, quase que instantaneamente surge algo que está trazendo ela de volta no sentido contrário, que é a força de restituição. E aí, o único jeito dos argumentos ali parecerem dar certo é que tudo isso aqui, o que está dentro dos argumentos, se anulem, porque é impossível uma coisa negativa virar positivo. Então, o único jeito é que os argumentos se anulem. Então, o jeito é que ômega 0, T0, mais θ tem que ser igual a zero. Então, o jeito é que θ seja igual a menos ômega 0, T0. Essa é a diferença de fase para a solução. Então, você encontrou o θ da sua solução. Agora, a gente precisa encontrar o B, que é a constante, e aí a gente vai ter que usar a outra equação com as condições de contorno também. Bom, agora com esse resultado aqui você mais ou menos mata que B é tudo isso que está do outro lado. Tudo bem? É porque menos ômega 0, T0, quando eu somar aqui dá zero. Então o que você vai ter será aí eu volto e substituo na nossa equação inicial, que é esta aqui, é o x2, né? Perdão, o sinal aqui é negativo. Aí eu vou reescrever aqui, talvez porque você não deve estar enxergando direito, que o vídeo deve estar um lixo, mas vamos lá. Certo? Então, agora aqui a gente vai ter que fazer umas manipulaçõezinhas. E, que não são lá grandes coisas, mas dão um certo trabalho. E essas manipulações eu vou deixar para você, porque faz parte da brincadeira, né? Bom, as manipulações que você vai ter que fazer vai ser a seguinte. Aqui eu tenho o termo T menos T0. Aí você vai ter que fazer surgir daqui. E você sabe também que x0 é f sobre k. Então, olhando, eu tenho que te lembrar de novo quem é k, né? Porque se ômega 0 ao quadrado é k sobre m ômega 0 ao quadrado, m ômega 0 ao quadrado é k. Então, esse cara aqui é f sobre k, então esse cara é x0. Então, é só para você entender que isso aqui é x0, vai multiplicar x0. Deixa eu fazer essa parte aqui para você. Então, x de t2 é igual, lembra só isso, f de k, 1 menos cosseno de ômega 0 t0.
f sobre k é o próprio x0. Então, isso aqui é x0 menos f sobre k Bom, eu vou parar aqui porque agora faz parte de você manipular um pouquinho. Mas você não vai chegar naquela expressão bonitinha que está dizendo para demonstrar lá, porque lá tem uma incongruência que eu te disse no início, né? Que ela não bate em termos de unidade. Mas o que você vai precisar fazer, né? Ômega de x0 aqui, falta dizer. O que você vai ter que fazer é ficar atento a escrever os termos aqui dentro de maneira diferente. E aí você consegue chegar na solução. Espero ter ajudado. Um abraço. Tchau, tchau.